toda ideologia é uma tentativa humana de colocar-se acima de Deus, acima dos valores de Deus. Por exemplo, a ideologia exposta aqui no texto é a questão do sábado. Os judeus guardavam o sábado, e até hoje ainda o guardam, como uma instituição sagrada, uma instituição que costuma ser considerada até mesmo maior do que o próprio Deus. Acho que vai ter que estar dando uma microfonia só aqui. E aí, então, Jesus lida de frente com essa questão do sábado, que foi criado para o homem, mas a ideologia deles era de que o homem havia sido criado para o sábado. Um sábado que foi criado para que o homem tivesse um tempo de comunhão, de deleite com o Senhor, de vida com o Senhor, se tornou uma instituição tão severa que os mestres da lei chegaram a calcular, preste atenção aqui, hein, quantos passos se poderia dar num dia de sábado. O que se poderia fazer ou não. Se um animal caísse num buraco no dia de sábado, se podia ajudar, ou tirar o animal, porque era de sustento. Se um homem caísse no buraco, não se podia fazer nada, porque... A coisa era tão bizarra que Jesus curou um homem e ele levou o seu leito acima nas costas, e as pessoas questionaram Jesus, dizendo, ele não pode carregar o leito no sábado, porque é trabalho. Poxa, mas ele era coxo, não importa, é trabalho. A ideologia cega as pessoas. Toda ideologia cega as pessoas. Eu fiz questão de colocar como PowerPoint a vacina da Covid. Não importa se é Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, a vacina salva vidas. Mas não dá para entender como tem gente que por ideologia não vai se vacinar. Que ideologia é essa? Que ideologia é essa? Eu ouso dizer que Jesus, se estivesse entre nós, nunca seria um antivacina. Nunca. Porque ele era a favor da vida. Da vida. Então, o texto que vamos ler, capítulo 6, versículos de 1 a 11, Jesus se confronta com uma ideologia que é tão severa quanto a antivacina, que era a ideologia do sábado. E eu espero que nesta mensagem sua vida seja impactada a ponto de você sair daqui dizendo o seguinte: a vida vale mais do que ideologia, e fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Diz o texto: aconteceu que num sábado, Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele pães que não era, ou que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aconteceu que em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus,
procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Deus meu, que nenhum ruído na minha comunicação, que nenhum pensamento externo, que nenhum desejo do coração perverso, bem como nenhuma opressão demoníaca nos roube o momento de ouvirmos a tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Dando um clique aí, queridão, João, a vida humana tem valor absoluto para Deus. Ela é ressignificada quando encontramos com Jesus. Esse é o princípio expresso desse texto. Jesus estava lidando, amados e amadas, e Lucas faz questão de registrar e de selecionar os fatos de maneira muito concatenada. Ele já havia falado sobre a questão do jejum, que era uma instituição também sagrada entre os judeus. A determinação bíblica em Levítico era de que se deveria jejuar uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, em hebraico, chamado dia da expiação. Mas os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, às segundas e às quintas, e se orgulhavam disso. E não existe nada mais incoerente do que um homem se orgulhar de jejuar, porque o jejum é justamente para produzir humildade, quebrantamento ao coração. E agora, as baterias de Jesus estão todas elas direcionadas ao sábado. E Jesus aqui ensina o princípio da vida, versos 1 a 5, e depois Jesus exemplifica, pratica o princípio do valor da vida, dos versos 6 a 11, com o episódio da cura do homem com a sua mão ressequida. Mais uma vez, amados e amadas, Jesus se põe em contraste com o que era ensinado pelos religiosos do seu tempo. Sempre foi, preste atenção, sempre foi especialidade da religião institucionalizada transformar disciplinas espirituais em algemas legalistas. Algemas legalistas. Eu gosto muito de uma definição do ídolo. Ídolo é quando uma necessidade se transforma numa exigência. E o nosso coração está cheio de ídolos. E você está aqui nesta noite e deve estar se perguntando: poxa, pastor, mas eu não guardo o sábado. Você não guarda o sábado, mas você tem os seus ídolos, os seus malvados favoritos dentro do coração. A vida vale mais do que qualquer ideologia. João Marcos, esse é o princípio. O sábado, amados, só para lembrar, foi criado para o descanso. No hebraico é Shabá. Uma das radicais, das raízes do termo Shabá é justamente a acepção da palavrinha esfriar. A ideia é de que nós estamos tão envolvidos na vida, nós temos tantas urgências, nós temos tantas necessidades,
Nós temos tantas demandas que nós precisamos, vez por outra, de um Shabá, de um tempo de esfriamento, de um tempo de descanso. Mas descanso, amados, não é um ócio preguiçoso. O descanso é um tempo para buscar ao Senhor, para celebrar ao Senhor, para se satisfazer no Senhor. Por isso que o próprio Deus criou o mundo em quantos dias? 6 dias. E ao 7º dia, descansou. E um comentarista fez questão de salientar, por que Deus descansou no 7º dia? Porque Ele estava satisfeito. Por que eu e você, muitas vezes, não conseguimos descansar? Porque nós nunca estamos satisfeitos. Satisfeitos. Em Êxodo 20, 8 a 11, nos mandamentos de Deus, muito clara a fala do próprio Senhor. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias, você pode trabalhar, fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho neste dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A ideia, amados de Deus, não era criar um dia da semana que nós chamamos de sábado. Ele separou o 7º dia e o santificou, e dedicou como sábado diante do Senhor. O sábado não é um dia da semana, o sábado é um tempo que você separa para descansar. Porque você já está satisfeito, não está? Ou precisaria estar? Por que você não está satisfeito? Por que você quer sempre algo mais? Esse é o princípio do sábado, amados. Não era um dia em que as pessoas deveriam ansiar por não fazer absolutamente nada. Não. Sábado era para se dedicar ao Senhor. Mas se transformou numa instituição. E o texto vai dizer de que num sábado, versículo 1, Jesus passava pelas searas e os seus discípulos comiam e colhiam e comiam espigas, debulhando com as mãos. Algo que era comum também e próprio, pela própria lei. Deuteronômio 23, 25, vai dizer, quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Eu me lembro do livro de Ruth, no capítulo 2, em que Ruth, a moabita, está ali no campo de Boaz, e ela recebe guarida, recebe acolhimento dos homens de Boaz, e ela pode colher as espigas que estavam caídas ao chão, e até poderia colher as espigas dos cantos das plantações. Os discípulos de Jesus estavam fazendo certo, estavam com fome. Quem está com fome tem pressa, colhe e come espigas. Só tem que, olhe para mim, era um dia de sábado. Era certo o que eles estavam fazendo, mas era no dia errado. Os fariseus disseram para Jesus, versículo 2, por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Preste atenção nesse ponto, amados, que absurdo do legalismo. Não se podia ter fome no sábado? Nós sabemos que quando o maná caía dos céus, e você vai encontrar isso nos
primeiros livros da palavra de Deus, você vai encontrar que o maná, ele era recolhido segunda, terça, quarta, quinta, e na sexta se deveria recolher a porção do sábado. Mas em Josué, amados, o maná já não caía mais. E as pessoas passaram a conviver e a se alimentar das plantações. Logo, mesmo no dia de sábado, as pessoas têm necessidades. Mas a ideologia, ela é tão severa, ela é tão má, que as pessoas desavergonhadamente chegam para Jesus e falam: o que vocês fazem? Por que vocês fazem aquilo que não é permitido aos sábados? Aí olha para mim, Jesus então lembra àqueles fariseus de algo que está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 21, versos 1 a 6. Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou contar aqui a história. Davi está fugindo de Saul, e ele chega então ao sacerdote Aimeleque, de uma cidade chamada Nobe. Abimeleque então pergunta a Davi: por que você está sozinho? Por que ninguém veio com você? Davi argumenta ali a Aimeleque de que ele havia recebido uma ordem e uma tarefa do rei. Na verdade, ele inventou essa história para não dizer a verdade, que ele estava fugindo de Saul. Ele era o rei que havia sido ungido, mas que agora estava foragido. Daí então, Davi pergunta a Aimeleque: o que você tem à mão? Eu preciso comer. Me dê, nem que seja 5 pães, ou o que você puder encontrar. Aimeleque diz: Davi, eu não tenho pão comum à mão. Eu só tenho pão sagrado. Quem conhece a legislação de Israel, no livro de Êxodo, sabe que havia os pães da proposição, que eram pães destinados aos sacerdotes. Davi está com fome, os seus homens estão com fome. E Aimeleque então resolve ceder a ele e aos seus, e toda aquela caravana, os pães sagrados. Porque eu repito, a fome, ela é imperiosa. A fome é urgente, amados. O sacerdote Aimeleque fez o que era certo. Eu vou guardar pães sagrados, que muitas vezes são estragados, devido ao fato de que é tanto pão, a gente dedica ao Senhor, e muitos desses pães não são nem usados, e nem eram para ser usados, porque os sacerdotes se utilizavam dos sacrifícios, comiam carne assada. Quem vai querer comer pão diante de tanta fartura? Mas Davi precisava, os seus homens precisavam. E isso está registrado então em 1 Samuel 21, 1 a 6. E Jesus então no versículo 3, lembra, dizendo o seguinte: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus e pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele. Pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E aí Jesus define o princípio: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Pronto. A ideologia, amados, ela desumaniza. A ideologia, ela é louca. Fazendo um paralelo com a questão do antivacina, a ideologia faz com que o antivacina fale assim: você já está imunizado? Parabéns para você. Então eu não preciso me imunizar.
Você está, não está? Então, eu não preciso estar. E por aí vai. Amados, está faltando no mundo sensibilidade em relação ao outro, que é a mesma questão dos fariseus. Eles estavam preocupados, amados, com o dia de sábado. E Jesus e os seus discípulos estavam com fome. Está preparado para receber esta palavra? Cristo nos ensina aqui que a necessidade das pessoas supera todo ritual e as cerimônias religiosas. A vida humana é algo de maior valor que existe. Quando a gente encontra com Jesus, nós encontramos com alguém que valoriza a vida, viva a vida. A vida humana sempre em primeiro lugar. De que adianta, meu queridão e minha queridona, você estar aqui nesta noite, achando que você está seguindo um cronograma religioso, uma expressão de fé puramente externa, e você sair daqui e ver alguém necessitado e fechar o seu coração? Eu lancei o desafio nesta manhã e graças a Deus um irmão atendeu e alguns outros eu creio que hoje vão ficar atentos. Termina o culto, é hora da cantina. E a gente começa a perceber alguns irmãos que conhecemos a sua história e que ficam constrangidos por não ter, de repente, recursos para toda a sua família. Vamos ser sensíveis. A fé que não produz obras é uma fé inútil, vazia. Tiago, capítulo 2. A fé sem obras é morta. Queridão, queridona, presta atenção aqui. Nós temos muitos evangélicos que estão tão ferrenhos nas suas ideologias que acabam se esquecendo das pessoas. Elas estão tanto ferrenhos na ideologia da família, correto, e que estão se esquecendo de que há famílias imperfeitas, desajustadas. Defendem tantos valores cristãos que se esquecem de que Jesus veio para os doentes e para os pecadores. Eu vejo cristãos defendendo os seus pressupostos com tanta ira em relação aos homossexuais, só para citar um caso, que eu fico abismado, a ponto de me indagar se tais pessoas consideram estes e tantos outros carentes do amor de Deus. Do mesmo amor que nós dizemos ter, do mesmo amor que nós, amados, costumamos dizer a nós mesmos e apregoar a nós mesmos e compartilharmos também, mas nós queremos compartilhar o amor de Deus com quem é igual a gente, quem tem a família igual a gente. Mas nós temos que levar o amor de Deus para os que precisam dele, os não amados. A graça de Deus não é para os dignos, a graça de Deus é para os indignos. Me veio aqui à mente, eu estou com o texto aqui aberto, em Lucas 6, 27, digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem
aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, oferece também a outra. Ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. Se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Amados, Deus quer que o nosso sábado seja um tempo de serviço ao Senhor, no aconchego ao próximo carente. Encontre alguém necessitado e o sirva. Assim você estará guardando o seu sábado. A vida, em sua essência mais pura, é mais importante do que as regras religiosas. E a pergunta que não quer calar é: será que para você a sua ideologia é maior ou fala mais alto do que a sua visão da humanidade? A vida vale mais. E não é vida de quem a gente escolhe, é vida que nos apresenta, que estamos diante, que está diante de nós. Por isso, João Marcos, a prática, Jesus faz aqui a prática. A partir do versículo 6, diz assim: aconteceu que em outro sábado, repita comigo, outro sábado. Outro sábado, preste atenção. Jesus passeava, ou passava, numa sinagoga e entrou nela e começou a ensinar. É interessante que Jesus sempre está em lugares onde ele tem algo para ensinar. De início ele passava pelas searas e viu seus discípulos colhendo e comendo espigas. Agora, no outro sábado, ele está numa sinagoga. Ele começa a ensinar. E diz o verso, amados e amadas, que estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas, os fariseus, ficavam observando para ver o que Jesus iria fazer. Mão ressequida, a mão mirrada. E todos ficavam então observando a Jesus para ver o que ele iria fazer. E diz o versículo 8, 7, os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se, venha para o meio. Ele levantou-se e ficou em pé. Então Jesus olhou, não para o homem agora, mas olhou para a sua audiência, os fariseus, os escribas, e disse: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Aí Jesus, olhando para todos, disse ao homem: estenda a mão. Todas as vezes que eu leio esse texto, estenda a mão, vem na minha mente que Jesus teria dito: mostra a sua necessidade. Se eu fosse citar um profeta pagão, eu diria: mostra a sua cara, mostra a sua dor, mostra, estenda a mão. Um homem com a mão ressequida, amados, jamais estendia sua mão. Por quê? Porque ele era vergonhoso, ele era vexatório.
Não podemos nos esquecer de que a sua mão ressequida, amados e amadas, representava ali um momento de uma situação vergonhosa. E mais do que isso, amados, era a sua mão direita. E Lucas faz questão de dizer que era a mão direita. A mão direita é a mão do trabalho. Aquele homem não conseguia, amados, trazer o sustento para a sua casa. E Jesus então diz a ele: olha, levanta-te, vem para o meio, estenda a sua mão. Mão ressequida. Eu fiquei essa semana inteira com meu coração apertado para dizer o que seria nos nossos dias ter uma mão ressequida. E eu comecei a pensar, Ricardo, Edson, de homens e mulheres que estão com a alma ressequida, desesperados. Gente que está aqui nesta noite e que está cheio de amargura, alma seca, vida seca, sonhos mortos, conquistas apagadas. Eu li um texto essa semana de um pastor americano chamado Brooks Haynes, lá de Iowa, nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: olha, se ninguém o acusa de amargura, é possível que mesmo assim você esteja amargurado. Rastreie qualquer sentimento morto, ressequido, em relação a alguém, a igreja, o evento, conversa, trabalho. Estenda a sua mão, mostre a sua alma. O único medicamento conhecido, comprovado para a dor de amargura é o Evangelho. É o poder do Espírito Santo. Mas você precisa vir para o meio. Olhe para o texto novamente, amados e amadas, por favor. O que Jesus disse àquele homem. Versículo 8. Levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. A vida humana tem um valor tão absurdo para Jesus, que ele pede para um homem que estava ali, quem sabe, cultuando ou ouvindo a palavra na sinagoga. Ele não queria ser notado por ninguém. Talvez ele estivesse, conforme alguns aqui, no canto: eu não quero ser identificado, eu não quero ser conhecido. Mas Jesus tem um olhar para aqueles que querem se esconder. Jesus tem uma palavra para aqueles que querem permanecer amargurados, porque se alimentam da amargura para continuarem vivendo amargos. É como uma alma ressequida. E o Senhor quer jorrar água viva. João capítulo 4, Jesus disse àquela mulher samaritana: olha, eu vou fazer jorrar água viva. O poço, a água que eu tenho, vai fazer com que de você seja uma fonte que jorre vida. Você não precisa ficar com a alma ressequida no canto. Levante-se, vem para o meio. Vamos lá. Jesus veio para os pecadores, os homossexuais, os assassinos em série, os corruptos, os violentos. A agenda da igreja não pode ser uma agenda ideológica, porque a agenda ideológica tem um grupo específico, fala para uma audiência cativa. Jesus não tem audiência cativa, ele fala para todos. E quanto pior, melhor. João capítulo 1 diz: ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos e filhos de Deus. Jesus faz de mendigos príncipes. Jesus faz de miseráveis milionários.
Jesus tira o homem do lixo e coloca no luxo. A agenda de Jesus, amados, é para os cegos, coxos, oprimidos e cativos. É o manifesto de Nazaré. É o reino invertido. A ação de Jesus, somente a ação de Jesus, fez com que os ideólogos do seu tempo ficassem quietos. Porque deixar de fazer o bem sempre é praticar o mal. E essa regra vale também para o sábado. O agir mal não é proibido apenas no sábado, mas sempre. O agir bom não é ordenado somente para todos os dias, mas também para o sábado. Jesus explicou essa dupla indagação, caracterizando sua intenção como fazer o bem. O tema da mensagem, fazer o bem faz bem, eu retirei do texto. Versículo 9. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Preste atenção, o homem com a mão ressequida, na verdade não tinha uma enfermidade que significava risco de vida. Por isso a restauração da mão direita não podia ser equiparada à salvação de uma vida. Porém, pela cura da mão direita, Jesus devolveu o curado ao trabalho e, por consequência, também à vida. A vida. E a vida importa. Todas as vidas importam para Deus. Todas. Todas. Eu quero lançar algumas aplicações para você sair daqui desta noite incomodado. E talvez se perguntando se a ideologia religiosa, política, social, filosófica não anda fazendo mais a sua cabeça do que o Evangelho. Cuidado, hein? Nós não precisamos de cristãos raivosos, defendendo as suas convicções. Nós precisamos de cristãos amorosos, porque nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 14. Agora, preste atenção nessa aplicação. A lei só existe para nos apontar para a necessidade de Cristo. Temos de ter esse entendimento, pois a lei apenas varre a poeira do nosso coração. Quem nos lava de verdade é o Evangelho de Jesus. Cuidado com a lei, amados. Olha para mim. Cuidado com a lei. Eu não sei como nós, como igreja, iríamos reagir. E a gente sempre fala assim, né? Quer ver? Deixa eu provocar. Ah, Senhor, nós estamos numa praça. Dá-nos oportunidade de ganharmos as pessoas que estão na praça. Agora, olha para mim. Você quer ganhá-las quando elas estiverem de banho tomado, roupinha passada, perfuminho, e vir congregar com a gente? Ou você quer que elas venham como elas estão? Existem pessoas, amados, que nunca vão entrar no templo evangélico se nós não formos até elas. Nunca. Existem prostitutas que nunca vão ser restauradas se você não for até elas. Mesmo que você tenha de viver algumas situações complicadas. Eu me lembro que quando mais jovem, eu vi numa reunião de jovens, numa outra cidade, um movimento para se visitar. É até perigoso a estratégia, não estou dizendo se é essa, se não é, mas de visitar algumas casas aí de meretrício para orar com as mulheres. E aí é uma situação delicada, porque um jovem estava dando um testemunho, não foi sozinho, obviamente, mas que numa reunião de oração, ali se pediu
Alguém tem algum pedido de oração? E a mulher profissional do sexo, entre aspas, levantou a mão e falou: quero muito que vocês orem, porque o movimento anda muito fraco esses dias. É uma necessidade. Como orar numa situação dessas? Mas, amados e amadas, olhe para mim. Quem disse que seria fácil? Quem disse que atrair pessoas é fácil? Quem disse que fazer o bem sem olhar a quem é fácil? Mas qual é a missão da igreja? Falar para os perfumadinhos ou falar para os mal-cheirosos, maltrapilhos? Você se lembra daquela história que Jesus compartilha de um casamento, de um filho de um rei, de um nobre? E aí se chamou então várias pessoas, várias e várias. E um disse que, eu vou comprar um terreno, eu vou experimentar, eu vou casar, eu vou fazer isso, aquilo outro. E o dono da festa falou o seguinte: estes não são dignos. Vão aos campos, aos valados, entrar pelos becos e busca gente vadia. O termo é esse. Gente sem rumo, gente sem eira nem beira, gente miserável. E força-os a entrar. É isso mesmo que você ouviu, está na Bíblia. Força-os a entrar. Força-os a entrar. A lei, amados. Os meninos, os embaixadores podem esperar um pouquinho, Iago. Não precisa sair agora não, tá? Dá tempo ainda. Meu cronômetro está aqui. Aí vai ser avisado o horário de vocês saírem, tá? A lei afasta as pessoas que Deus quer alcançar. Ainda bem, Helder, que a minha teologia e a sua teologia, que não é uma ideologia, faz com que a gente creia que as pessoas que precisam não, as pessoas que serão alcançadas pela graça, se não forem alcançadas pelo meu serviço, vão ser alcançados pelo serviço de alguém. Mas eu não queria estar de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu preciso participar. Preciso. Daí então, vem a segunda aplicação. Nós somos como esse homem. Nossas mãos estão ressequidas. E sem o calor do Espírito Santo, tudo o que nos colocamos a fazer, sem assistência do Espírito de Deus, é obra seca. É sem vida. Quando Jesus disse que o Filho do Homem é Senhor do sábado, ele esteve, na verdade, completando aquilo que ele já havia dito. Em Mateus 12:6, Jesus disse que ele é maior do que o templo. Em Mateus 12:41, Jesus disse que é maior do que Jonas. Em Mateus 12:42, ele disse que é maior do que Salomão. E agora, Marcos 2:28, ele vai dizer que é maior do que o sábado. Se não houver, amados e amadas, o calor do Espírito Santo, nós vamos continuar ressequidos. Nós vamos continuar como aquela gravura do John Bunyan no Peregrino, daquela sala na casa do intérprete, que representa o coração, que nunca foi santificado pela graça.
e que tem um cidadão, então, varrendo a sala, e a poeira, que representa o nosso pecado e a corrupção, ela toma, contamina todo lugar. É a lei que varre o nosso coração. Mas na mesma gravura, John Bunyan coloca uma jovem que traz um pouco de água e borrifa essa água na sala. E essa água, essa senhora, essa jovem, para ser mais preciso, que borrifa a água da graça, é o Evangelho. Quando a gente começa a varrer, amados, o nosso coração, e quando a gente começa a varrer os corações das pessoas ressequidas que estão diante de nós, nós vamos nos asfixiar de tanta lei, de tanta poeira. Daí então, a gente precisa do Evangelho, derramando a sua água, entrando no coração, vencendo e subjugando o pecado, limpando a alma e a tornando digna de ser habitada pelo Rei da Glória. Nesses minutos finais, eu quero marcar uma posição. O Evangelho não é uma religião. A religião exclui. A religião quer os melhores. A religião quer os perfeitos. A religião se preocupa com o seu passado. Os mormons, quando chegaram no Brasil, hoje eles não fazem mais assim. Mas eles visitavam os lares e pediam, de maneira assim, despreocupada, a ver os álbuns da família. E eles procuravam, pelo álbum da família, perceber se havia alguma ascendência de algum negro. E aí eles diziam se podiam ou não continuar o seu trabalho, entre aspas, evangelístico, religioso. Nos Estados Unidos, amados, era muito comum os crentes batistas, inclusive, cantarem glória, glória, aleluia no domingo e na sexta à noite usarem aquelas vestes da Ku Klux Klan. Uma seita, um partido ideológico. E mascarados queimarem casas de negros, instaurando terror. E no domingo, glória, glória, aleluia. Isso é religião. Religião é como algumas igrejas americanas fazem. Mandam dinheiro para os missionários na África. Mas os afro-americanos não podem cultuar junto deles. Isso é religião. E eu poderia estar falando no Brasil também. Pessoas que não tinham nenhuma nódoa, nenhuma dor de consciência em castigar severamente seus escravizados, considerando seres e cidadãos de segunda classe. Até hoje, não batem a ferros, mas batem com palavras, com práticas, com gestos. O racismo é uma ideologia, é uma religião.
Mas o evangelho não é religião. Porque o evangelho é graça. Se alguém tem sede, venha. Se alguém tem fome, venha. Venha comer e beber de Deus. Quem não tem dinheiro, venha. Lhe será dado. Não é? Não se trata de uma religião. É evangelho. Evangelho da graça. Por isso que eu quero terminar. Dá um clique, João, na tela final. Tim Keller destaca no seu livraço A Cruz do Rei um sermão que um pastor britânico pregou, chamado Dick Lucas. E ele fez um sermão em que, em um determinado momento, Ricardo, ele imaginava, um diálogo imaginário entre uma das primeiras cristãs e a sua vizinha romana. E os romanos, com seus deuses, ritos, aquela religião pomposa, que até nos nossos dias existe, através da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, se você quiser pegar esse diálogo que for imaginando do primeiro século, uma cristã falando com uma vizinha romana, e você quiser passar para uma cristã de hoje com uma católica romana, vale, é similar. Mas vamos lá ao diálogo? A vizinha romana chega e fala para a cristã: eu ouvi dizer que você é religiosa. Que maravilha! Religião é uma boa coisa. Onde fica o seu templo ou lugar de adoração? Primeiro século, hein? Isso daí cabe no primeiro século. Cabe no nosso século também. Nós não temos um templo, respondeu a moça cristã. Jesus é o nosso templo. A vizinha coça a cabeça e fala assim: vocês não têm um templo? Mas onde os seus sacerdotes trabalham e praticam seus rituais? A irmãzinha cristã do primeiro século diz: nós não temos sacerdotes para mediar a presença de Deus. Jesus é o nosso sacerdote. Vocês não têm sacerdotes, mas como oferecem seus sacrifícios para alcançar o favor de Deus? A irmãzinha cristã diz: nós não precisamos de sacrifícios. Jesus é o nosso sacrifício. E aí, a vizinha pagã romana diz: para. Que espécie de religião é essa de vocês? E a mulher cristã diz: não se trata de nenhuma espécie de religião. É Jesus. Jesus. E nada mais. A vida humana tem valor absoluto para Deus. E ela é ressignificada quando encontramos com Jesus. Quem encontra-se com Jesus não pode ser refém de ideologia, de esquerda, de direita, de centro, do que seja. Porque nós temos Jesus. Jesus é tudo o que precisamos. Se ele tiver que curar num sábado, ele cura. Se ele tiver que nos alimentar através de cereais no sábado, ele vai fazer. Ele é Senhor do sábado, ele é Senhor da vida.
Ele não é anti-vacina, ele é a favor da vida. João 10:10. Quem souber, fica de pé e recita comigo. João 10:10. Eu sei que o seu computador está girando. Você sabe qual é. Fica de pé, ousadamente. João 10:10. João 10:10. João 10:10. Pode copiar. Pode. A cola. Se quiser arrumar uma cola. A cola. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Vai lá. A cola. Deu? A voz forte, hein? Com a máscara tem que falar até mais forte. O ladrão todo mundo pode ficar de pé. Uma brincadeira, mas você sabe. Eu sei que você sabe. O ladrão não vem somente, ou melhor, vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham, eu vim para que tenham e a tenham em abundância. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, a minha ideologia é Jesus. A minha religião é Jesus. O meu templo é Jesus. A minha vida é de Jesus. E Ele valoriza a vida. E eu tenho que valorizar a vida. Não apenas a vida dos decentes, mas a vida dos indecentes. Não apenas a vida dos homens direitos, mas a vida também dos homens ímpios. Eu não posso me esquecer, diga, que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, dois malfeitores. Jesus foi contado entre os malfeitores, para usar a expressão de Isaías, capítulo 53. Um dos apelidos de Jesus era o amigo dos pecadores. Você não pode escolher com quem você quer ficar. Você não tem que, ninguém pode dizer quem deve morrer e quem deve viver. Quem merece morrer ou quem merece viver. Preste atenção, gente. Preconceito mata. Somos a favor da vida. Então diga: Deus, derrama vida no meu coração. Eu quero teu amor para que eu não fique com o meu coração ressequido. Deus, a tua palavra falou muito ao nosso coração. E é um desafio que nós vamos guardar para a vida. A ideologia mata. Cazuza já dizia: ideologia, eu quero uma para viver. Mas nós vivemos a Jesus. Como Paulo escreveu aos Romanos: de sorte que quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. A nossa ideologia é a vida. A vida é maior do que a ideologia. Jesus, o Evangelho, o tudo em todos. Faça com que vivamos assim. Faça com que testemunhamos disso. Sempre. 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 No nome de Jesus. Amém. Quero desafiá-lo a se assentar e a orar. E você vai fazer aquela oração perigosa que eu já te ensinei. Senhor,
em o Senhor colocando o necessitado na minha frente, eu não vou